Amém. Igreja querida, estamos a menos de 2 meses de mais um processo eleitoral aqui no Brasil. Em outubro, em tese, o voto da população brasileira escolherá um novo presidente da República, um novo governador do Estado. Vamos ter também a oportunidade de votar em deputado estadual, federal e um senador. Mas a eleição que causa mais emoções mesmo, tipo uma Copa do Mundo, é a votação para a presidência da República. E aí, nesse período que antecede a votação, é muito comum, num momento como esse, que parte da população fique agitada, ansiosa, crie expectativas, acreditando que um candidato X, um nome Y, um partido Z, serão os novos salvadores da pátria. De forma antagônica, parte da população também compartilha de um sentimento inverso. Muitos ficam apreensivos, temerosos, de certa forma inseguros, se perguntando: e agora? Como serão os próximos anos nessa nação? Que tipo de país os meus filhos ou os meus netos serão obrigados a ter que conviver? Diante de notícias tão ruins ao redor do mundo, será que o resultado das próximas eleições agravará ainda mais a situação do povo brasileiro? Alguns temores são legítimos, são preocupações lícitas e que podem assombrar nosso coração, sim. Afinal, como ouvimos aqui no domingo passado, com o testemunho do pastor Henrique, a perseguição aos valores cristãos nesse país já é uma realidade. A perseguição aos valores do reino de Deus, aos valores judaico-cristãos, nesse país já é uma realidade. Não é algo que ainda um dia vai acontecer, não. Graças a Deus a gente encontra nas Escrituras Sagradas vários textos que nos orientam com lições preciosas sobre essas questões. Por isso que eu pedi para você abrir no Salmo 146, preste atenção à leitura, os 6 primeiros versos. O salmista começa louvando ao Senhor. Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Amém, amém, aleluia. Até aqui. Queridos, quais são os ensinamentos que nós podemos extrair desses pequenos versos? O salmista começa a sua poesia fazendo uma promessa, um voto. Ele nos comunica uma decisão que ele tomou. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Enquanto houver fôlego de vida no meu ser, eu vou louvar o Senhor. O salmista nos informa que sua vida literalmente se transformou num culto de ação de graças ao Senhor. E é exatamente isso que a teologia reformada afirma ser o propósito da nossa existência aqui na face da terra. Todo ser humano deveria transformar os seus dias num culto de adoração, de ação de graças ao Senhor. Ou seja, todas as pessoas aqui na face da terra deveriam ter um relacionamento saudável, de alegria, totalmente bom e pleno com o seu Criador. Essa é a primeira lição do Salmo 146 que a gente pode trazer para a nossa vida, que dá sentido à existência não só do salmista, mas à existência do ser humano. De toda a vida humana é um relacionamento saudável com o seu Criador. Não é só crer por crer, não é só manter uma fé intelectual, não. É uma fé que faz brotar gratidão, que faz brotar adoração, uma fé que faz nascer um relacionamento pessoal com um Deus pessoal. E que não acontece só num dia da semana ou só num momento do dia, não. É uma relação que acontece todos os dias, o tempo todo. No momento em que a gente abre os olhos, o Senhor renovou a sua graça e sua misericórdia sobre a vida da gente, a partir de então, inicia-se um culto ao Senhor. E aí,
eu te pergunto, nossa vida tem sido assim como a do salmista? Como anda a nossa relação com Deus? A gente conversa com Ele todos os dias, em todos os momentos, ou só quando as coisas não são do jeito que a gente esperava? Quando as circunstâncias não nos agradam, aí a gente lembra dele. O que chega primeiro em nossos lábios? Palavras de louvor ou murmuração? Palavras de gratidão ou de reclamação? Irmãos, qualquer tentativa da gente existir sem viver dessa maneira, proclamada aqui pelo salmista, será sempre uma lástima. Porque qualquer tentativa de viver sem desfrutar de um relacionamento saudável com Deus, nos transforma em idólatras. Felipe pregou sobre isso aqui há pouco tempo. Eu e você, se não tivermos um relacionamento saudável com Deus o tempo todo, é sinal assustador que a gente está tendo um relacionamento com algum outro senhor. E a pior de todas as idolatrias é justamente quando a criatura decide adorar algo criado. Quando a criatura decide intencionalmente não nutrir nenhum afeto pelo seu Criador. Essa é a pior de todas as idolatrias. Olha o mundo ao seu redor, as guerras, as traições, as mentiras, as separações, todas as confusões presentes em nossa humanidade só existem porque bilhões e bilhões de seres humanos que deveriam buscar e nutrir um relacionamento pessoal com o seu Criador, vivem como se fossem deuses. Querem que suas expectativas e desejos sejam atendidos, não importa como. E aí a vida na face da terra vira um desafio assustador. Acredito que seja por causa dessa constatação que nos versos 3 e 4, o salmista interrompe de forma radical o assunto que ele vinha tratando. Ele começa o salmo com palavras de louvor, de gratidão, e de repente, parece que de repente, ele entra com uma alerta contundente aos seus leitores. Versículo 3 e 4. Não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó, naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. O poeta, inspirado pelo Espírito Santo, deixa claro que todo principado ou qualquer outra forma de autoridade humana é potencialmente destinado a falhar. A gente até canta isso aqui, uma música que o pessoal pensa que fui eu que compus, né? Porque eu só canto essa música nos aniversários da igreja, né? O que é o amor? O que é o amor? Não tem aquela parte, eu destinado a falhar. É exatamente isso que a palavra de Deus diz. Criaturas vindas do pó da terra são destinadas a falhar, porque foram contaminadas com o vírus da queda. Um governante de carne, gordura e osso é destinado a falhar. A gente não pode nutrir confiança ou esperança de dias melhores na força do seu braço, nem na força do nosso braço. Essa é a segunda lição do Salmo. Jamais deposite sua confiança ou sua esperança de dias melhores em qualquer um que não seja o seu Criador. Jamais deposite sua confiança, sua esperança de dias melhores em qualquer um que não seja o seu Criador. Não confie o governo da sua vida em meros mortais. Não deposite sua confiança em autoridades mortais ou em suas ideologias. Porque todos os príncipes desse mundo vão passar. Foram contaminados pelo vírus da queda, assim como eu e você. Todos são frágeis, confusos e a maioria são vaidosos, assim como eu e você. Por isso, jamais deposite a sua esperança de dias da sua redenção em criaturas que vieram do pó da terra. O salmista até entende que os não crentes podem acabar acreditando em criaturas, mas os crentes, em hipótese alguma, e ele fala isso no Salmo 20, versículo 7, o salmista diz assim: alguns confiam em carros, no seu poder financeiro, outros confiam em cavalos, no poder bélico, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor, o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Por isso a advertência é tão contundente no Salmo 146. Não confiem em príncipes, em meros mortais. Líderes humanos não conseguem nem cumprir o que eles prometem.
Mas em seguida, nos versos 5 e 6, o salmista traz uma palavra de esperança. Depois de uma má notícia, o poeta proclama uma verdade presente em toda a Escritura. Versículos 5 e 6. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém, ele frisa isso, e que mantém a sua fidelidade para sempre. O salmista exulta na feliz condição de todo aquele que verdadeiramente confia no Senhor. Que diferença é a vida de quem confia em criaturas para a vida daqueles que confiam no Criador? Essa é a terceira lição do texto sagrado. Bem-aventurado aquele cujo auxílio está no Senhor. Amém? Bem-aventurado aquele cujo auxílio está no Senhor. A palavra feliz presente aqui no Salmo vem da expressão bem-aventurado, que significa dizer que alguém é feliz hoje e para todo sempre. Bem-aventurado não é só uma situação circunstancial temporal. Não, bem-aventurado na Bíblia é alguém que é feliz hoje e no porvir, para todo sempre. Queridos, a Bíblia não proíbe a gente de receber auxílio ou alguma forma de ajuda do nosso próximo, em hipótese alguma. A igreja, as células, os grupos do discipulado formam uma grande fonte de bênção e de auxílio para a vida da gente. Olha como, se você olhar para trás, como que nós crescemos na fé, amadurecemos no nosso relacionamento com Deus, por causa do discipulado, por causa da presença da célula na nossa história, por causa da vida da igreja na vida da gente. Então, célula, grupo de discipulado e a igreja são fontes de bênção e de auxílio para todo cristão. Deus não é contra isso. Na verdade, Deus deseja que sejamos suporte e ajuda uns para os outros, amém? Quando um está fraco, o outro está forte e sustenta. Melhor serem dois do que um. O problema se encontra quando a gente deposita no nosso semelhante, quando a gente deposita num ser criado do pó da terra, uma confiança e uma esperança que deveria ser depositada somente em Jesus. Quando a gente desvia todo o nosso credo, afeto, confiança e esperança, que era só para ser depositado em Jesus, e a gente transfere essa expectativa para um semelhante a nós, aí isso constitui uma ofensa grave, um grande erro, um grande equívoco e uma ofensa grave contra o nosso Deus. Quem faz isso, lamentavelmente, experimentará o sabor da decepção. Quem confia, quem cria expectativas no semelhante, quem cria expectativas em relação ao próximo, principalmente expectativas muito elevadas, vai experimentar em algum momento o sabor da decepção, mesmo que um dia essa pessoa tenha te ajudado muito em alguma situação. Infelizmente, é possível sim nos decepcionarmos com um amigo de longa data, com um namorado, namorada, com um cônjuge, com um parente, com um irmão em Cristo, com um pastor. O salmista nos avisou, mas o aviso dele também nos atinge, porque eu e você, em algum dia ou em vários dias, também corremos o risco de decepcionar alguém. É lamentável, mas é uma realidade. Meros mortais podem decepcionar meros mortais. O único príncipe que jamais nos causará essa tristeza é Jesus, o príncipe da paz. Aleluia. Aleluia. Guarde isso, nosso Senhor jamais nos decepcionará. Ele não falha em ser fiel à sua palavra. O Senhor nunca esquece as suas promessas. Essa característica jamais será achada entre os príncipes descendentes do velho Adão. Na época em que o Salmo 146 foi escrito, o salmista não conhecia o Messias. Ele só conhecia o Deus dos seus antepassados. Por isso que ele faz essa referência a Jacó. Mas o Deus de Jacó se fez carne, o Deus de Jacó cumpriu a sua promessa, Ele deixou a sua glória, decidiu habitar entre nós, decidiu pagar o preço que nenhum príncipe mortal pagaria, Ele assumiu a nossa dívida diante da santidade e da justiça do Senhor. Ele pagou o preço da nossa salvação na cruz do Calvário. O Deus de Jacó faz questão de ser conhecido como o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que quer caminhar perto da gente. Um Deus pessoal que quer viver com a gente no nosso dia a dia. Jesus Cristo é um Deus pessoal, que quer ser conhecido de perto.
justamente para nos encantarmos cada vez mais com a sua graça, com o seu cuidado e com o seu perdão. Você que está aqui nessa noite, ouvindo, participando desse culto, você tem certeza que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Amém? Não saia daqui com essa dúvida, não saia daqui sem essa certeza. Só em Jesus a gente tem a garantia de sermos bem-aventurados, independentemente de quem esteja no trono dos palácios de Brasília, amém? Queridos, Jesus é o nosso supremo regente, é Ele quem cuida de nós. A nossa vida não está nas mãos de nenhum mero mortal, de nenhum programa político, socioeconômico, de forma alguma. Os meus dias foram contados e estabelecidos pelo Senhor antes mesmo de eu nascer. Aleluia! Ele é o Senhor dos senhores, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Aleluia! Só em Jesus que a gente pode confiar. Ele é a prova concreta do amor de Deus e da fidelidade do Senhor para com os seus. Aleluia! E aí, diante dessas lições tremendas, irmãos, o que a gente pode fazer para transformar os ensinamentos desses 6 versos em vida prática? Primeira aplicação: avalie se de fato a sua esperança está em Jesus. Avalie se de fato a sua esperança de dias melhores está em Jesus. Hoje é dia de Santa Ceia, hoje é dia de autoexame ainda mais profundo. Será que existe alguma esperança depositada em algum outro Senhor? Será que existe algum outro nome, algum outro credo ou ídolo que assumiu o lugar de Jesus no nosso coração? Hoje é dia de autoexame, avalie isso na sua vida. Você tem defendido uma ideologia ou um candidato político, seja ele com 20 ou 19 dedos, com mais ousadia do que você fala de Jesus para os seus amigos? Uma forma de você avaliar o seu coração. Ou tão grave quanto você tem permitido que a ansiedade e o medo do futuro atrapalhem o seu descanso em Jesus? O medo do que pode acontecer em outubro tem roubado a paz no seu coração? Amados, o Senhor espera que o seu povo respeite as autoridades constituídas aqui na terra. Não tenha dúvida disso, mas nutrir esperança ou medo para algumas dessas figuras, de forma alguma, de forma alguma. Se nem as portas do inferno conseguem impedir o avanço da Igreja de Cristo, não será um sistema de governo, nem um partido político, ou um consórcio de jornalismo, ou qualquer outra criatura vindo do barro, tupiniquim, que vai impedir a vida da gente de continuar crescendo na direção de Jesus, amém? Amém. A Igreja de Cristo continuará triunfante sobre qualquer coisa. Para quem ainda não tem Jesus, eu reconheço que essas preocupações acabam mesmo roubando a paz. Mas para quem é de Jesus, nossa esperança de dias melhores aqui na terra jamais estarão nas mãos de qualquer descendente de Adão nascidos em terras tupiniquins. Impossível. Só existe uma única pessoa em que nós devemos temer, e essa pessoa é o nosso Deus. Salmo 34, verso 8 e 9. Provem e vejam como o Senhor é bom. Mais uma vez, como é feliz, ou seja, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Aleluia, aleluia. Não é programa de governo, não é ajuda de governo que concede vida para a gente, mas é o Senhor, é o cuidado do Senhor, é a fidelidade do Senhor. É a Ele em que nós devemos temer, por amor. Mas atenção, esse confiar e descansar no Senhor não significa que a gente tenha permissão divina para adotarmos uma postura apática, passiva ou indiferente com relação ao exercício da nossa cidadania aqui nesse país, onde Ele nos plantou. Essa é a segunda aplicação, principalmente agora em outubro. Exerça a sua cidadania no reino dos homens, sem esquecer que, acima de tudo, você é um cidadão do reino de Deus. Amém? Exerça a sua cidadania no reino dos homens, sem esquecer que, acima de tudo, você é um cidadão do reino de Deus. Só Jesus é o supremo soberano. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores.
Mas ele espera que os seus discípulos assumam com diligência, sabedoria e intrepidez a missão que ele nos deu. Qual é a missão? Mateus 5, 13 a 16. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Meus irmãos, o sal se mete em tudo. O sal contagia todo o alimento. O sal dá sabor e conserva aonde ele está presente. E a luz de Jesus que brilha na gente vai espantar todas as trevas progressistas que oprimem essa nação. Tem que ser assim, amém, irmãos? O sal, guarde isso, o sal se mete em tudo. Você joga um pouquinho de sal lá no seu preparado, lá no seu quitute, e como é que pode? Um pouquinho daquilo dá sabor em tudo. Assim somos nós. Jesus espera isso do seu povo. Temos a responsabilidade política, sim, nessa sociedade onde o Senhor nos colocou. Os cristãos devem exercer sua cidadania terrena visando o bem maior do próximo. Se o nosso bem, quem cuida é Jesus, se Jesus é o nosso sumo regente, o nosso presidente em que nós podemos confiar, é o que cuida da nossa despensa, da nossa saúde, da nossa casa, tudo que a gente fizer politicamente é para o bem do nosso semelhante, é para o bem das pessoas que ainda não tiveram encontro com o príncipe da paz. Eu não posso cruzar os meus braços e ficar indiferente ao que está acontecendo com o povo brasileiro. Um cristão verdadeiro, independentemente do político que ganhar a eleição, vai fazer de tudo para ser bênção para a população brasileira. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, de nada eu terei falta. Mas isso não me dá o direito de viver sem ligar para a vida das pessoas que estão à minha volta. Essa segurança não me dá o direito de me alienar do mundo à minha volta, da vida real das pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Isso não me dá o direito, por exemplo, de votar nulo ou de propositalmente me ausentar do dia da eleição para depois justificar. Qualquer outra pessoa nesse país tem esse direito. Os cristãos não têm esse direito, se você for um cristão verdadeiro. Não, você não tem como usar aquela desculpa, eu sou crente, não sou mais desse mundo, eu vivo no outro mundo, Deus me deu uma espaçonave. Paciência. Irmãos, nosso voto ou a nossa abstenção pode abençoar ou amaldiçoar essa nação. Isso é responsabilidade nossa. O não crente não tem como abençoar a nação. Os cristãos têm. Como abençoar e como amaldiçoar. Como não falar sobre esse assunto para aqueles que foram chamados justamente para serem bênçãos nesse mundo? Como a gente não falar isso no púlpito da igreja do Senhor Jesus? Não espere dos pastores da igreja oceânica um silêncio covarde a respeito de questões políticas. Muito menos um posicionamento politicamente correto, alinhado com essa mentalidade do presente século, só para ficar bonito, no final das contas, para os progressistas dos infernos. O progressista fala, aquele pastor ali, covarde, está na dele, não fala nada. Aqui só tem fanático legalista. A gente não abre mão do que está na palavra. Amém? Com certeza não existe um candidato perfeito, não existe nenhum Messias, nenhum mito, quanto mais aqui no Brasil. Pelo amor de Deus, né? Alguma criatura que nasce aqui no Brasil? Os príncipes humanos são meros mortais. Mas sempre existirá um candidato no qual um cristão verdadeiro jamais deveria votar. Ok, que dos crentes Jesus é o supremo presidente, ele é quem toma conta da gente, mas ele espera que a gente exerça uma cidadania terrena de forma coerente com a nossa cidadania divina. Tem candidato que um cristão jamais deveria votar. E Jesus vai além, esperando de nós a nossa responsabilidade política. Jesus espera que o seu povo ore intensamente por aqueles que ele já constituiu como autoridade sobre a vida da gente. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que vocês tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Igreja querida, quantas vezes ao longo dessa semana, eu e você oramos por aqueles que nesse momento já exercem autoridade sobre as nossas vidas?
Como que a gente pode esperar uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade, se a gente não faz o que está escrito na palavra de Deus? E antes que você lembre de tal autoridade que você não suporta, eu também tenho uma porção de autoridade que eu não suporto, mas eu tenho que orar por eles. Nem que seja aquela oração, né? Senhor, salva, Senhor, né? Dá a ele essa paz que o Senhor me deu. Antes que você lembre, né, do seu malvado favorito aí, eu sempre leio essa passagem lembrando que a criatura que exercia a autoridade política nesse momento da história aqui em que Paulo manda essa carta para Timóteo era Nero. Nero era o imperador da maior potência militar e política da época. E Paulo está falando aqui para Timóteo: Timóteo, ora e ensine a sua igreja, o rebanho que você está tomando conta, a orar e a interceder por essas autoridades. E a autoridade era Nero. Mais uma vez, irmãos, quantas vezes ao longo dessa semana eu e você oramos por aqueles que exercem alguma autoridade sobre essa nação? Gostemos ou não dos nossos governantes terrenos, orar por eles é mais uma das responsabilidades que quem foi chamado para ser sal e luz tem que assumir. O não crente não vai orar, não vai interceder pelos seus governantes. O não crente não sabe nem o que é isso. Deus não espera isso deles. Deus espera isso da gente, amém? Essa é nossa responsabilidade. A cidadania terrena do cristão é vivida, acima de tudo, através da oração. Se examinarmos os evangelhos, o livro de Atos, as cartas pastorais, a gente vai ver cristão enfrentando os desafios do dia a dia deles através da oração, joelho dobrado. É por isso que toda quinta-feira, toda sexta, todo sábado, a gente está reunido aqui nessa tenda orando, inclusive por nossa nação, inclusive por nossos governantes, nossas autoridades. Nossa luta não é contra pessoas, não é contra partidos políticos, mas contra as trevas que operam em muitas pessoas e em muitos partidos políticos. Mas preste atenção, eu também não tenho dúvida. Se no primeiro século da era cristã existissem eleições, principalmente para presidente da República, o apóstolo Paulo ou qualquer outro servo de Jesus do primeiro século jamais votariam em Nero. Vocês conseguem compreender isso, entender isso? Se houvesse a possibilidade, houvesse a permissão, houvesse uma eleição, os servos do Senhor jamais votariam em Nero. Não é porque a gente tem a certeza de que o nosso Redentor vive, que a gente tenha o direito e a liberdade de assumir essa mentira de que não tem problema, que o cristão pode votar em quem ele quiser, em qualquer coisa, em qualquer pessoa. Isso é mentira. Irmãos, tem problema sim, não é tudo igual não. Os discípulos jamais votariam em Nero porque Nero acreditava em valores e promovia ações no seu governo completamente anticristãs que faziam mal para todo mundo, tanto para crente como para não crente. Se você for ler, não precisa ter nenhum fundamento teológico, nenhum conhecimento profundo de teologia, é só ler a sua Bíblia e você vai ver que os apóstolos que conviviam com Jesus, diante dos valores que eles receberam do reino de Deus, seria impossível acreditar que, se eles tivessem a oportunidade de votar em alguma autoridade, que eles apoiariam alguém que defendesse a legalização do assassinato de crianças no ventre de suas mães. Eles jamais votariam em gente que entende que o aborto é legal. Aborto é o nome novo, é o nome bonitinho para culto a Moloque. Uma entidade demoníaca da antiguidade, que era adorada na antiguidade, a prestação de cultos para essa entidade era o infanticídio, era matar crianças queimadas no altar. Um discípulo de Jesus jamais vai apoiar alguém que entende que o culto a Moloque é uma questão de saúde pública. Vocês acreditam que esses homens forjados pelo Espírito Santo falariam para o seu rebanho que não tem problema em votar em criaturas assim, não tem problema em votar em pessoas que apoiam a invasão de propriedades particulares dos outros? Não tem problema não. Não tem problema votar em candidatos que defendem a legalização de entorpecentes, de drogas que destroem milhares de vidas e milhares de famílias e que destroem até você que não tem nada a ver com as drogas. Está passando lá na rua, tem um conflito entre duas facções
e você toma uma bala, não tem nada a ver com a parada, nunca fumou um baseado desses que rola ali em Itaquá e morre. Você acredita que discípulos de Jesus não veriam problema em votar em gente que pensa que isso é legal para a sociedade? Meus irmãos, é sério, eu não nutro nenhuma esperança por nenhum príncipe mortal. Mas eu jamais votarei em pessoas que defendem ideias absolutamente contrárias à vontade de Deus para a vida do ser humano. Não é para a vida só da igreja dos crentes, não, mas são ideias contrárias à vontade de Deus para a vida do ser humano. Por isso, igreja querida, exerça sua cidadania no reino dos homens, sem esquecer que, acima de tudo, você é um cidadão do reino de Deus. Você tem responsabilidade política, sim, sobre a vida das pessoas que ainda não tiveram um encontro real com Jesus. Terceira aplicação, meu irmão. Enquanto a gente estiver vivo, proclame o nome do Príncipe da Paz. Amém? Enquanto você estiver vivo, proclame o nome do Príncipe da Paz. Ele é o único príncipe digno de confiança. Fale para todo mundo que só Jesus, só nele a gente pode confiar. Só nele a gente pode mergulhar de cabeça. Igreja querida, o que o Brasil mais precisa desesperadamente é de cristãos que buscam o reino e a justiça de Jesus em primeiro lugar em suas vidas. Vocês acreditam? Eu tenho certeza que vocês não acreditam que um sistema político, econômico vai mudar a vida das pessoas? Não muda. O que o Brasil precisa é de cristãos de verdade que apresentem a boa notícia do Evangelho para todo mundo. E eu dou glórias a Deus pelo que eu vejo e vivo aqui na Igreja Oceânica, que vocês já vivem, aplicam essa verdade na vida de vocês. Essa semana, os pastores verificando a vida das células, e a gente glorificou a Deus por causa disso. A partir do próximo domingo em diante, até o final do ano, a gente vai ter multiplicação de células direto. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é sinal de que vocês estão falando do Príncipe da Paz para todas as pessoas. Traduzindo, a igreja tem proclamado o nome de Jesus, e Jesus tem acrescentado ao nosso meio os que ele vem salvando. Isso é bênção. Eu espero que você esteja vibrando aí por dentro do seu coração. Eu dou glória a Deus pela vida dos irmãos da Igreja Oceânica, que através da fidelidade de seus dízimos e das suas ofertas, tem ajudado a plantação de mais 6 igrejas de Jesus Cristo. 4 igrejas aqui no Brasil, uma na Espanha e uma na França. Irmãos, parte do nosso suor, do nosso sangue está chegando em vidas onde eu e você presencialmente não chegaríamos. Olha que coisa maravilhosa. O Evangelho muda a história, está mudando a minha história, e só o Evangelho muda a história do ser humano, meus irmãos. A igreja também apoia vários missionários aqui no Brasil e ainda tem ajudado a instituição FENASE, localizada aqui pertinho da gente. Esse trabalho é administrado há mais de 2 décadas por nossa irmã, uma irmã em Cristo da nossa igreja, Ana Ribeiro. Irmãos, que trabalho fabuloso é feito ali, para a glória de Deus. E eu e você devemos investir ainda mais recursos financeiros, dinheiro mesmo, investir, botar dinheiro na FENASE, que já ajudou mais de 3.000 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, promovendo cursos profissionalizantes, inclusão digital, atividades esportivas, não é só dando comida, não. Igreja querida, um trabalho como esse não pode parar. Não existe justiça social melhor para o Brasil e para o mundo do que a pregação do Evangelho. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Dar comida sem oferecer o pão da vida não muda a vida de ninguém. Não muda a vida de ninguém. E aí, se nós sabemos que a felicidade plena só é possível depois de uma rendição plena ao Senhor Jesus, como que a gente não vai investir a nossa vida na proclamação do Evangelho? Como não falar de Jesus para as pessoas à nossa volta todo dia, toda hora, independentemente do assunto? Igreja querida, o Senhor pedirá contas de nossas ações e de nossas omissões. E glória a Deus, eu frequento uma igreja que vive isso, vive o Evangelho, é apaixonada por Jesus, é apaixonado por aqueles que Jesus ama, que são as pessoas. Glória a Deus pela vida de vocês, irmãos. Mas a gente não pode perder o foco, a gente não pode esquecer isso. Enquanto estivermos vivos, vamos proclamar o nome de Jesus para todo mundo. Eu quero concluir lendo com vocês em voz alta algo que eu
Eu quase não faço aqui, nem lembro qual foi a última vez que fiz, se é que um dia eu fiz. Eu quero ler com vocês em voz alta os versos 5 e 6 do Salmo 146. Vamos lá, abre a sua Bíblia e liga a sua Bíblia. Se você está sem a Bíblia, cola numa pessoa que tem aí do seu lado. Vamos junto, aquele jogral bonito. Não sei se você já participou de jogral na sua vida, agora você vai participar. Vamos lá? Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Aleluia, aleluia. Louve ao Senhor, igreja oceânica. Louve ao Senhor, aleluia, Senhor, aleluia. Só o Senhor mantém a sua fidelidade para sempre, Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. A gente quer te agradecer, Senhor, pela revelação da Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor decidiu amar meros mortais, Senhor. O Senhor nos salvou de nossas maldições, Senhor. O Senhor nos transformou em bem-aventurados. Aleluia, Senhor, aleluia. Jesus, é impossível medir o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia na nossa direção. Por isso a gente louva o Seu nome, Senhor. E nesse momento, Senhor, os Teus filhos reunidos aqui como Tua igreja, Senhor, a gente quer interceder por essa nação, do jeito que o Senhor nos instruiu em Sua palavra, Senhor. Rogamos pelas pessoas que o Senhor já constituiu como autoridade nesse país e por aqueles que o Senhor constituirá em outubro, Senhor. Por favor, livra essa nação dos homens maus, Senhor. Livra-nos das marionetes de Satanás, Senhor. Da mesma forma que o Senhor nos alcançou, alcança essas pessoas também, Senhor. Revela o seu amor, livra-as do império das trevas, assim como o Senhor fez com a gente, Senhor. Por favor, Jesus, faça isso com essas autoridades também. Que haja luz e salvação nos palácios de Brasília, Senhor. Coloca temor no coração desses homens. Não permita que ninguém zombe do Senhor, que fiquem mencionando o Teu nome e a Tua palavra em vão, Senhor. Por favor, Jesus, é em Teu nome que nós rogamos pelo Brasil, Senhor. E te pedimos, ajuda-nos a proclamarmos ainda mais o Teu nome para essa nação, Senhor. Por favor, abençoe a plantação dessas 6 igrejas, abençoe o trabalho missionário que nós ajudamos, o trabalho da FENASE, Senhor, abençoe as Tuas células aqui nessa igreja, os grupos do discipulado, Senhor, que muitos seres humanos a cada dia fiquem mais parecidos com Teu Filho Jesus, Senhor. Usa essa igreja aqui como instrumento para a Tua glória, Senhor. Por favor, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Jesus. Aleluia, Senhor, aleluia.